Olá Brasil, aqui estamos começando mais um dia, terça-feira, dia 10 de fevereiro do ano de 2026. Muito obrigado por você que está aqui junto comigo. Eu trago para você notícias urgentes desta terça-feira. Eu queria só fazer uma pergunta para você. Você tem sido notificado dos meus vídeos aí do passado? Eu tenho notado uma queda muito grande. E pessoas encontrando comigo no meu Instagram, no Facebook, falando: Alberto, não consegui encontrar você. Coloca aqui pra mim se o Facebook, se o YouTube, se ele tem notificado você dos vídeos que eu tenho colocado aqui. E é importante esse encontro, gente. Esse encontro aqui no nosso canal, ele é de extrema importância. Aqui, além da notícia que eu vou trazer pra você que é grave, que é urgente, ainda nós colocamos pra você aqui todas as informações que estão acontecendo no Brasil. Aqui você fica informado de tudo que está acontecendo. Eu vou pedir, claro, para você dar o seu like, para você compartilhar, inscreva-se no nosso canal. Vem para cá todo dia, você dá o like para o YouTube entender que você quer ver mais conteúdo. Comenta aqui de onde você está me assistindo e vamos juntos falar das coisas do Brasil. Eu já vou para a notícia correndo, mas antes eu quero te falar que o combo capilar da empresa RPN está disponível para você hoje, tá? Esse aqui, gente, é o combo para você que quer fazer o cabelo voltar a crescer. Alberto, não quero mais ser careca, não quero... Esse produto aqui vai fazer o seu cabelo voltar a crescer, tá bom? É o único produto no Brasil que tem esse comprimido aqui, ó, que faz o cabelo crescer, inclusive, de dentro para fora. Não tem outro no Brasil. Eu tenho para os homens o cavalo negro, virilidade e disposição, que, aliás, para o homem, além do cavalo negro, amigo, além de você cuidar daquele momento íntimo com a tua esposa e disposição, eu tenho o Herbal Pro Mais, que é licopeno e óleo da semente de abóbora, que vai cuidar da sua próstata. Então você precisa ver isso daqui. Eu tenho também Curcumã, que é para quem tem artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia. Esse é o melhor produto. Para as mulheres tem Lib+, que é para o libido da mulher. Tá vendo o cavalo negro? É para o homem e para a mulher Lib+, tá bom? Para você que quer comprar esses e outros produtos, você liga agora para 0800 355 3000 para você garantir o seu. Vamos para a notícia que o bicho tá pegando, eu trago notícias importantes para você. Só a defesa que estivesse preocupada com esses um dos celulares, né? Porque o Vorcaro realmente tinha muitos celulares, não dá para ter tantas amizades como ele tinha, né? E uma folha de pagamento extensa com um celular só, né? Não cabia, acho que não cabia todo mundo que ele pagava, os contatos num celular só. Vamos ver quantos outros viram. Mas a notícia é boa para quem se interessa pelo lado bom dessa história. Se a defesa do Vorcaro está preocupada, é um bom sinal para nós. Isso, né, de saída. Porque o que a defesa está fazendo é a mesma coisa que o Toffoli tem feito, que o STF tem feito, que é tentar fazer com que as investigações não ocorram. Tentar fazer com que esse caso seja afundado dentro do buraco negro que é o gabinete do ministro Toffoli. Então, o Vorcaro, nos depoimentos que deu até agora, a polícia chegou a pedir a ele a senha. O senhor pode me fornecer a senha do seu celular? Ele falou: não, melhor não. Tem coisas ali privadas. E como há coisas privadas no meu celular? E ele não quis fornecer a senha. Mas mesmo assim a polícia conseguiu agora acessar esses dados, inclusive aquilo que foi apagado, e vai ter de remeter obrigatoriamente ao gabinete do ministro Toffoli e também à PGR, por conta da PGR fazer parte dessas investigações. No entanto, todo mundo sabe que telefone sem fio, a informação se perde no meio. Então não dá para acreditar que nós teremos, não dá pra gente ser ingênuo de acreditar que essa informação entre o celular do Vorcaro, coletada pela Polícia Federal, e o gabinete do ministro Toffoli, um querendo investigar, como você bem disse, e outro querendo esconder, não é possível acreditar que ninguém vai fazer nenhum registro, que ninguém vai fazer nenhum print, que ninguém vai guardar nada, ainda que para o futuro mostrar à imprensa, vazar aqui, vazar ali. Então nós temos uma boa notícia, né? Isso vai para o buraco negro, repito, do gabinete do Toffoli, e não será investigado em hipótese alguma. Irá para o gabinete da PGR, e lá não terá nenhum fim que interesse a nós. Eles estão tentando não investigar. No entanto, a Polícia Federal, que existe, e nós temos de reconhecer isso, dentro da Polícia Federal, há uma ala interessada em ver a coisa andar, há dentro da Polícia Federal uma ala resistindo aos abusos do STF, há na Polícia Federal uma ala interessada em não permitir que o STF, inclusive, desidrate a Polícia Federal, tire-lhe a autonomia. Essa ala pode pegar esse material em algum momento, e se não vai investigar, se não tem investigação, se não há interesse do gabinete do Toffoli investigar, pode em algum momento, quem sabe, soltar isso à imprensa ou qualquer coisa que o valha. E nós descobriremos, sabe-se lá o quê. Sonoramente
Mari DT é melhor pra gente deixar bem claro, né? DT de Dias Toffoli, porque às vezes Meredith. Algum jornalista poderia esquisito. fazer essa gentileza de perguntar a ele. Pois é. O que significa? Ou como se pronuncia. Como é que eu devo pronunciar? Mas, Augusto, lembrei agora, Marcília, daquele jornalista que foi bater a porta da casa do engenheiro elétrico José Eugênio e conversou com a mulher dele, que se disse surpresa quando ficou sabendo que na junta comercial estava lá registrado como sede da Meredith a casa onde ela morava há mais de 20 anos, né, que ela estava lá. Chega para ela e fala assim, a senhora é dona, a senhora e seu marido são donos do resort Taiaiá? Ela mostra, olha a minha casa, tinha um Del Rey velho no fundo, não sei se era um Del Rey, mas só para, enfim, alguma coisa do gênero. E óbvio que nós estávamos ali tratando de uma operação, no mínimo, estranha. Veja, Paula, acho que aí tem duas questões envolvidas nisso. Primeiro, acho super importante, é salutar que o senador faça esse movimento, né? Nós temos uma dificuldade, a gente tem dito isso inclusive aqui no programa, a dificuldade de uma nova CPI ser instalada agora no ano eleitoral. Isso é real. Nós vamos ter, semana que vem já é carnaval, já está todo mundo, aliás, São Paulo, a gente vai até falar disso, mas São Paulo já virou um caos, é impressionante, né? Enfim. E depois a gente tem em junho já já tem Copa do Mundo, depois tem eleições, assim por diante. Uma CPI agora é difícil. Bom, mas se uma CPI agora é difícil, eles podem se aproveitar da CPI do crime organizado, por exemplo, para ir atrás do Vorcaro e do caso Master. Acho salutar, é importante, é adequado. E se nós formos a fundo nessa questão toda da Meredith ou Maridith, ou seja o que for, mas enfim, dessa empresa, porque se é Maria Dias Toffoli, é marido do Dias Toffoli. Só faltava essa. Olha, só faltava esse escândalo dentro do STF. Mas o fato é que eu até chamo de Meredith para dar um toque de sofisticação aqui ao Toffoli. Está sendo generoso, Marcílio. É um toque de sofisticação que ele não tem, né? Vamos deixar claro. Ele pronuncia bem. Pois é. Meredith é uma coisa... Não é fácil, não. Parece até uma empresa séria. Quem ouve fala, opa, Coisa de advogado, Meredith S.A. Meredith. Né? Uma grande produtora de laranja, talvez. Bom, enfim, o fato é que a gente... O que é a produção, Marcília? Suco de laranja. Tá bom. Agora, o ponto é o seguinte, e essas são as investigações, isso veio até no fim de semana, numa coluna do Lauro Jardim, e o Lauro ele vai revelando que a Polícia Federal, nesse momento, está fazendo o seguinte percurso, e é importante nós nos determos nesse percurso. Há desconfiança da Polícia Federal, como bem disse a Paula, de que essa Meredith, ela seria uma empresa de fachada. Mas não é só. Tem mais um ponto aqui, que é o seguinte, o Master, ele estaria irrigando, pagando advogados, e nós vimos, a imprensa retratou isso bem, R$500 bilhão só em 24. Então o Master pagaria advogados pagariam a tal da Meredith, e a Meredith pagaria quem? É a pergunta que fica no ar pela coluna do Lauro Jardim. Se essa Meredith era uma empresa de fachada, ela servia para chegar em alguém. E se esse alguém eram os ministros, nós estamos aqui diante de um crime que pode ser de lavagem de dinheiro, por exemplo. E sem precedentes. Sem precedentes. E se estivermos diante de um crime de lavagem de dinheiro, nós estamos sim diante de uma situação de crime organizado. Nada mais adequado do que se investigar mesmo nessa CPI. Veja só, se essa empresa Meredith é de fachada entre master advogados e ministros, ou familiares de ministros, ou seja o que for, todos esses personagens, inclusive os advogados, podem estar envolvidos em crimes gravíssimos. E a Polícia Federal está fazendo esse percurso. Vamos aguardar para os próximos passos da investigação e também do quanto que os ministros agora vão tentar impedir as investigações, porque esse movimento é toda hora. A Polícia Federal tentando fazer o seu trabalho e o STF tentando impedir. Porque, Paula, se uma fração, e eu acredito nesse roteiro como muito provável, mas se uma fração disso que está dizendo aqui o Marcília é fato,
a Lava Jato vai ficar para a história como bem menor do que promete o Banco Master. É o Fiat Elba. Porque a Lava Jato, até que apareceu o amigo do meu pai, o Marcília conhece muito bem essa história, o Supremo corroborava as investigações. Você tinha coisas que iam parar no Supremo, o Supremo mandava investigar. Quando apareceu o amigo do meu pai... aceitava tudo. Exatamente, o Augusto lembra disso. Citou semana passada aqui, o papel do Fachin, inclusive. Aliás, que fez o Sérgio Moro à época, quando veio aquela tese malfadada do CEP do Fachin, o Moro saiu em defesa do Fachin porque não estava entendendo, talvez, tudo o que ia acontecer depois. Porque era, digamos, não era usual o que estava acontecendo. O Fachin jogar contra a investigação. Apesar das muitas iniciativas para melar as investigações do caso Master, apesar de muita gente importante estar trabalhando para que haja um grande acordão para acabar tudo varrido para debaixo do tapete, as investigações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do próprio Banco Central estão avançando e estão ganhando tração. Eu escrevi sobre isso na minha coluna de domingo no Globo e agora eu vou detalhar um pouco mais tudo isso para vocês. Antes de mais nada, as investigações da PF e da PGR sobre o rolo do Master vão levar inevitavelmente a uma apuração mais detalhada da Maridit Participações, que é a empresa que oficialmente pertence a dois irmãos do ministro Dias Toffoli, o padre José Carlos e o engenheiro José Eugênio. A Maridit vendeu em 2025 a parte dela no hoje célebre não pelos melhores motivos, Resort Itaiaia. A Maridit possuía 1/3 do negócio e tinha como sócio o pastor Fabiano Zettel, cunhado e ex-faz-tudo do agora ex-banqueiro Daniel Vorcado. Tem uma série de dúvidas que investigações sobre a Maridit podem esclarecer. Por exemplo, a empresa dos Toffoli prestava serviços de consultoria, tinha contratos de prestação de serviço com direito a pagamentos mensais por parte de escritórios de advocacia? Há suspeitas de que a resposta é sim para os dois casos. A quem exatamente a Maridit transferia diretamente o dinheiro que recebia por esses trabalhos é o que vai se querer saber nessas investigações. Ainda sobre a investigação a respeito do Resort Itaiaia, uma das linhas principais é a atuação nessa história do empresário Mário Humberto Degani, que é primo do ministro Dias Toffoli. De acordo com pessoas a par da investigação com quem eu conversei, ele, que é fundador do Itaiaia, é a chave para se abrir muitas portas nesse rolo. Claro que tem muita gente poderosa se movimentando no judiciário para que tudo o que já foi apurado e o que está sendo apurado seja varrido para debaixo do tapete. Mas o quadro de hoje é auspicioso no que diz respeito às investigações em curso. É um quadro de avanços, de revelações, de descobertas. É isso aí, na segunda-feira que vem é carnaval, eu vou tirar uma folguinha, mas dentro de 2 segundas-feiras eu tô de volta. Gente, seguimos aqui falando de eleições, tem pesquisa hoje que a gente já citou aqui na abertura do programa, se a gente puder abrir aqui um pouco a tela para eu só colocar aqui na tela, deixa eu ir aqui então. Ó, tem uma pesquisa da Big Data... Ideia Big Data, muito bem lembrado aqui. Tem um cenário que você falou que você queria analisar, né, Paulino, da pesquisa espontânea. Então, se a eleição fosse hoje, quem que o senhor votaria? A gente tem aí na tela Lula, 28%, Flávio Bolsonaro, 14%, Jair Bolsonaro, 6%, Tarcísio de Freitas, 2%, Ratinho, 2%, Ciro Gomes, 1%, Romeu Zema, 1%, outros 1%. E não sabem, 31%, você falou que esse número te chamou a atenção. Por quê? Então, em pesquisa espontânea, Marcela, sem a apresentação dos nomes dos candidatos, nesse período da eleição, faltando aí 8 meses praticamente, essa taxa costuma ser maior, essa taxa de indecisos costuma ser maior. Então me chamou a atenção esses 31%, porque está abaixo da média de indecisos em relação a eleições anteriores. Isso mostra uma coisa: os eleitores estão ligados na eleição, estão ligados em política, e muitos têm, mais da metade já tem um candidato de forma espontânea, tem um candidato no topo da mente. E citam Lula,
e com 28 e Flávio, aliás, Lula com 39. Ah, não, aqui eu mudei, é aqui já é estimulado. Mas é interessante notar que o Lula salta de 28 para 39, 11 pontos, enquanto Flávio Bolsonaro salta de 14 na espontânea para 30. Ele dobra as intenções de voto da espontânea em relação à estimulada. Que isso demonstra também o quanto a marca Bolsonaro, o sobrenome Bolsonaro, é forte na transferência de votos, inclusive na espontânea, inclusive nesse salto que há entre a espontânea e a estimulada no caso de Flávio Bolsonaro, que não é tão grande em relação a Lula, porque ele já tem também uma votação importante na espontânea, já é um nome que aparece de cara para 28% dos eleitores, ele salta para 39%. Então são dois aspectos da pesquisa que me chamaram a atenção. Esse salto de Bolsonaro da espontânea para estimulada, ele dobra os votos e a taxa de indecisos baixa para essa época na espontânea. Marcelo. Agora, a gente vê 39%, e você falou desse salto de 14 para 30 do Flávio, que mostra que o nome, ele transfere automaticamente os votos, seja quem for da família, né, Bolsonaro. O que me chama a atenção, por exemplo, aqui nessa pesquisa já não testaram o nome de Tarcísio de Freitas, né, que já se coloca aí como carta fora do baralho, mas o próprio Gilberto Kassab falou assim, na política não dá para falar nunca, né, sim. Enfim, vamos aguardar, mas acho que por enquanto é esse o cenário. Mas Lula com 39 e Flávio com 30, o que você acha dessa diferença nesse momento atual, né? Que a campanha não começou de fato. Sim, sem a campanha de fato, sem um lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, com todas a divulgação que há quando há um lançamento, foi um lançamento meio que improvisado, né? Então, é inegável a força do clã Bolsonaro nas eleições, da força da transferência de votos de Jair Bolsonaro nessa eleição. Isso é inédito. Essa transferência não costuma ser tão automática, ser tão importante quanto a que a gente está observando agora. Essa ascensão rápida de Flávio Bolsonaro, herdando os votos do pai. Então isso é algo que a gente vai prestar muita atenção para ver até onde vai, qual é o teto de Flávio Bolsonaro. Lula já mostra que tem um teto. Nas situações de segundo turno, por exemplo, ele chega no máximo em alguns institutos a 49%. Parece que esse é o teto. A gente não sabe qual é o teto de Flávio Bolsonaro nesse momento. E quanto a Tarcísio, é muito difícil descartar uma candidatura como a de Tarcísio com a avaliação que ele tem muito positiva em São Paulo e com a taxa de intenção de voto que ele tem. O próprio Kassab disse, ele é o melhor candidato, é o que tem mais intenção de voto. Então a gente tem que acompanhar também qual é o grau de sinceridade de Tarcísio nessas declarações de que ele de fato saiu da disputa pela presidência. Agora, Ratinho Júnior nesse cenário tem 10%. Kassab, né, bateu o pé ali, obviamente, ele quer lançar um dos 3 nomes como candidato à presidência. Acredita que isso pode mudar? Você acha que de fato dá para crescer o suficiente, furar essa polarização até outubro? Ratinho, a gente comentou na semana passada, tem uma peculiaridade que ele aparece melhor do que os outros 2 candidatos do PSD, também porque quando há uma relação do nome dele com o pai, né? Muitas vezes, muitos eleitores podem, ao ver o nome de Ratinho, relacionar ao pai, e aí também há uma transferência de votos. Isso favorece, nesse momento, o Ratinho Júnior, porque tem o pai muito conhecido nacionalmente. Isso a gente só vai desvendar mesmo, o quanto é do pai, do apresentador e quanto é do candidato a partir do início da campanha, para ver o quanto isso também é resiliente, esse desempenho de Ratinho é resiliente durante a campanha e a disputa pela posição de candidato do PSD. Mas esse crescimento que ele cita, né, ele até se colocou ali como exemplo quando foi candidato à prefeitura, esse crescimento, ele é palpável? Ele pode acontecer? Não, pode acontecer. Não, tudo pode acontecer, mas né, diante do nosso histórico, você acha que existe essa possibilidade ou é muito difícil? O nosso histórico em relação à chamada terceira via, candidatura alternativa, que não seja
a polarização antigamente entre PT e PSDB, agora entre lulismo e bolsonarismo, o quanto uma candidatura alternativa pode crescer, se a gente olhar histórico, é muito difícil, é muito limitado. Porque no momento em que o eleitor é colocado diante da dicotomia do segundo turno, de cenários de segundo turno, acaba optando mais por pelo lulismo ou pelo bolsonarismo. A terceira via, em eleições anteriores, dificilmente passou dos 10%. Então esse é um grande desafio para essa candidatura alternativa. Se colocar competitiva com convencimento dos eleitores suficiente para quebrar essa polarização tão enraizada desde 2018 no Brasil. A mim me parece, pela minha experiência, muito difícil que uma candidatura alternativa se coloque como competitiva para ir para o segundo turno. Tem um outro cenário também envolvendo o nome da terceira via aí do PSD, que é com o Ronaldo Caiado, com um nome forte também, governador de Goiás. A gente tem os números aí na tela para mostrar para vocês. Lula aparece com 40%, Flávio 32%, Ronaldo Caiado 6%, Zema 4%, Aldo Rebelo 2%, Renan Santos 1%. E assim por diante. Bom, Lula tem 40%, Flávio 32%, Ronaldo Caiado 6%. Que é um número baixo também, né? Se comparar, o Ratinho tem um número mais alto, mas você falou que também tem essa questão do sobrenome, do pai, que acho que acaba angariando esse apoio. Mas são governadores muito bem avaliados, né, nos seus estados. Como fazer com que isso se torne conhecido nacionalmente, né? Para que o nome deles se projete nacionalmente? Primeiro, se a gente somar a taxa do Caiado com a do Zema, vai dar os 10% do Ratinho. É verdade. O Ratinho já obteve no cenário anterior. Os 10% que é a média que essa candidatura alternativa tem alcançado em eleições anteriores. Então, eu acho que isso reforça ainda mais essa tendência de uma polarização, uma dicotomia entre o bolsonarismo e o lulismo nessa eleição. Esse fim de semana, durante o evento aniversário do PT, o presidente Lula estava falando da direita. E aí ele deu a seguinte frase, ele falou o seguinte: eles são desaforados e nós não podemos ficar sendo quietinhos. Não tem essa mais de Lulinha, paz e amor. Essa eleição vai ser uma guerra e nós temos que estar preparados para ela. Aí, nessa conversa que eu tive hoje com o Flávio Bolsonaro, ele comentou sobre essa fala, nós conversamos sobre essa fala do presidente Lula. E aí ele disse o seguinte, ele falou, olha, não tem essa de guerra, o povo brasileiro vai aposentar o Lula nessas eleições. Por quê? Porque depois dessas eleições, a ideia é que Lula, se ganhar, siga presidente, e se não ganhar, vai ficar ali no trabalho político, mas enfim, né, quase que acaba ali, encerra a carreira em atuação em cargos, né? E aí ele fala o seguinte, o povo brasileiro vai aposentar Lula nessas eleições e no nosso governo, disse Flávio Bolsonaro, Lula pode ficar tranquilo, que não vamos deixar ninguém roubar a aposentadoria dele. Ou seja, em outras palavras, ninguém tira a aposentadoria do Lula, hein? Segundo Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque, na avaliação dele, eles é que vão ganhar a direita e vão ganhar a presidência da República. Fontes ligadas ao Superior Tribunal Militar relataram à CNN que a Corte deverá aguardar o resultado das eleições presidenciais para só então definir sobre a possível perda de patente do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso porque existe a leitura de que, se a direita vencer a disputa, o debate sobre a anistia deverá ser retomado e, consequentemente, vai impactar o julgamento do STM. Essas fontes ainda avaliam que a Corte Militar refuta, nos bastidores, adotar a mesma postura que o Supremo Tribunal Federal adotou na chamada trama golpista, ou seja, de fazer um julgamento rápido e condenatório. E mais, também rejeitam a pressão que dizem já começar a ocorrer para que haja uma condenação automática. A percepção de integrantes, pessoas ligadas ali à corte, ouvidas pela CNN, é que o julgamento no STM tende a
demorar muito mais do que os 7 meses que durou no STF, período considerado fora do padrão até da própria corte. Além disso, o regimento do STM não prevê um prazo para cada relator apresentar seu voto. E a Corte Militar não tem um histórico de julgamento de um caso que envolva tantas coautorias. Vamos combinar? O rombo do Banco Master não é fruto isolado dos desejos de um aprontão. O Banco Central vendeu pelo menos 5 bancos para o Daniel Vorcaro montar o Master. O banco fez todas as checagens em cada operação. A CVM, você acha que ela monitorou direito o passeio financeiro pelos fundos que o Master e o Vorcaro movimentavam? Qual é o critério de governos para indicar os gestores dos fundos de pensão? E os tribunais de conta, que não viram nada? Qual foi a contribuição do BRB para o buraco aumentar? E os bancos privados, que distribuíram papéis do Master a taxas exorbitantes, ganhando uma fortuna? Sozinho, o Vorcaro não chegaria a lugar algum. Com essa rede, explodiu a mega fraude. Audi, você me permite traduzir em linguagem brutal o que o Galípolo disse na nossa reportagem, do nosso Saulo Tiozzi? Ele diz o seguinte: a questão não é regulação, é polícia. É isso? É um fato, né, de que o que aconteceu com o Master, se por um lado chamou muita atenção um volume crescente, né, de aplicações acima das taxas de mercado, CDBs, que chamavam muito a atenção pela rentabilidade, e uma discussão que o mercado já fazia sobre o quanto este modelo de incentivos do FGC propiciaria uma exposição muito grande a um crescimento com esta característica de risco. O fato é que um grande problema que apareceu e que o Banco Central depois identificou e por isso liquidou o Master foram fraudes, né? Crimes no sistema financeiro, apuração de ativos que não tinham valor, que eram inflados artificialmente e que validavam um crescimento muito acentuado do banco, sem qualquer correspondência em atividade financeira lícita, em investimentos corretos. Então, esse é um fato, e é um fato não restrito ao sistema financeiro, né? Porque há muita coisa que se descobre a cada momento que se avançam essas investigações. Se nós formos ver a própria discussão do FGC, ainda no ano de 2024, o Congresso Nacional, através de lideranças do Centrão, do PL, tentaram aumentar o limite máximo do FGC de R$250 mil por depositante para R$1 milhão. Isso acabou não passando. Imagine o tamanho adicional que isso poderia ter provocado no mercado. Então, esse é um fato, sim. Há muita irregularidade, há muita ilegalidade e não só uma questão de exposição de aumento de risco de um ator, de um banco no sistema financeiro. O Lula, em seguida não, tá? Eu estou separando alguns trechos. Ele fala isso. Agora os nossos deputados são testemunha que a política apodreceu. A política apodreceu. Vocês que são candidatos, sabem como é que está o mercado eleitoral nesse país. Você sabe quanto custa um cabo eleitoral. Você sabe quanto custa um vereador. Você sabe quanto custa o preço de cada candidatura nesse país. O que é uma vergonha. É fato que é uma vergonha. É fato que o sistema apodreceu. Agora, o PT ajudou a apodrecer o sistema. O mensalão, o petrolão, o toma lá da coalizão, né, o presidencialismo de coalizão que virou presidencialismo de transação. Também está tudo registrado. Não foi um desvio, foi um modelo de financiamento documentado. É um sistema que corroeu qualquer princípio ético. O Estado virou um fundo, um grande ativo para sustentação partidária. E quando a gente escuta o presidente falando o que falou, fica até curioso ouvir este alerta aqui. Você tem a obrigação moral, a obrigação ética de não deixar esse partido ser um partido que vai para a vala comum da política desse país. Aí é de se perguntar, quem é que levou o sistema partidário para uma vala?